Audiolivro A Resposta, de Kathryn Stockett. Vídeo 8, narradora Eibelin. Capítulo 14. Já me vi em algumas situações tensas, mas ter Minnie num lado da minha sala e a Dona Skeeter no outro, falando sobre como é ser negra e trabalhar para patroas brancas. Senhor, é um milagre que ninguém se feriu, mas foi por pouco. Como na semana passada, quando a Dona Skeeter me mostrou as justificativas da Dona Hilly para dar para os negros os seus próprios banheiros. Parece que estou lendo uma coisa da Ku Klux Klan, disse eu para ela. A gente estava na minha sala e a noite tinha começado a ficar quente. Minnie tinha ido para a cozinha para se refrescar na frente da geladeira. Ela só para de suar uns 5 minutos em janeiro e olhe lá. Hilly quer que eu publique isso no boletim da liga, disse a Dona Skeeter, balançando a cabeça de desgosto. Sinto muito. Acho que não devia ter mostrado isso a você, mas não tenho ninguém mais a quem contar. Um minuto depois, Minnie volta da cozinha. Dei um olhar para Dona Skeeter, então ela enfiou a lista embaixo do caderno. Minnie não parecia muito mais fresca. Na verdade, ela parecia mais afogueada do que nunca. Minnie, você e Leroy costumam falar a respeito de direitos civis? Perguntou a Dona Skeeter. Quando ele chega do trabalho? Minnie estava com aquele machucado feio no braço, pois é isso que Leroy faz quando chega do trabalho. Bate nela. Não, foi só o que Minnie disse. Minnie não gosta que as pessoas se metam na vida dela. Mesmo? Ele não compartilha com você as opiniões dele sobre as marchas e a segregação? Talvez no trabalho, o chefe dele? Não fale do Leroy. Minnie cruzou os braços para esconder o machucado. Cutuquei Skeeter com o pé. Mas a Dona Skeeter estava com aquela expressão que ela sempre tem quando está muito envolvida no assunto. Eibelin, você não acha que seria interessante se pudéssemos mostrar um pouco da perspectiva dos maridos? Minnie, talvez... Minnie se levantou tão rápido que a cúpula do abajur balançou. Não vou mais fazer isso. Você está tornando a coisa pessoal demais. Não quero dizer para os brancos como é que eu me sinto debaixo ou deixo de sentir. Está bem, Minnie, me desculpe, disse Dona Skeeter. Não precisamos falar sobre a sua vida. Não, mudei de ideia. Arranje outra pessoa para colocar a boca no trombone. Já havíamos passado por isso, mas dessa vez a Minnie pegou a bolsa, passou a mão no seu leque que tinha caído debaixo da cadeira e disse: Desculpa, Abby, mas não posso mais fazer isso. Entrei em pânico. Ela ia mesmo embora. Minnie não pode cair fora. Ela é a única empregada além de mim que topou o projeto. Então eu me inclinei para frente, ergui o corpo, peguei o pedaço de papel de Hilly de debaixo do caderno da Dona Skeeter. Meus dedos pararam com o papel bem na frente da cara de Minnie. Ela olhou por escrito. O que é? Fiz uma cara vazia. Dei de ombros. Não podia pressionar ela, senão ela não ia ler. Minnie pegou o papel e começou a ler. Logo dava para ver que todos os dentes dela estavam à mostra, mas ela não estava sorrindo. Então ela olhou para a Dona Skeeter, um olhar longo e pesado. Bem, disse. Quem sabe a gente pode continuar, mas não se meta na minha vida pessoal, entendeu? A Dona Skeeter concordou. Ela está começando a entender mais como a coisa funciona. Faça uma salada de ovos para o almoço da Dona Lifford e da nenenzinha. Coloque um pouco de picles do lado, para enfeitar um pouco o prato. A Dona Lifford está sentada na mesa da cozinha com May Mobley e começou a dizer para ela que o neném vai estar aqui em outubro, que ela espera não estar mais no hospital no dia do jogo de volta para a casa do time da Ole Miss, que ela pode ganhar uma irmãzinha ou um irmãozinho, e que nome vão dar. É bom ver as duas conversando desse jeito. Metade da manhã, a Dona Lifford passou no telefone com a Dona Hilly, fofocando sobre alguma coisa, sem dar bola nenhuma para a nenenzinha. E quando o neném chegar, May Mobley só vai receber safanões da mãe. Depois do almoço, leva a nenenzinha até o quintal atrás da casa e enche a piscininha de plástico verde. Já está fazendo 35 graus do lado de fora. O Mississippi tem o clima mais louco do país. Em fevereiro, vai fazer quase 10 graus negativos e todo mundo vai querer que a primavera chegue logo. E no dia seguinte, faz mais de 30 graus, pelos 9 meses seguintes. O sol está brilhando. May Mobley está sentada no meio de uma piscina de biquíni. A primeira coisa que ela faz é tirar a parte de cima. A Dona Lifford vem para ela e diz: Isso parece divertido, vou ligar para Hilly, dizer para ela trazer Heather e o pequeno Will para cá. E antes mesmo de eu me dar conta, as 3 crianças estão aqui, brincando, jogando água fora, se divertindo a valer.
Heather, a menina da Dona Hilly, é bem bonitinha. Tem 6 meses a mais do que May Mobley. May Mobley adora ela. Heather tem cachos escuros em toda a cabeça e umas sardinhas e é bem falante. É uma versão menor da Dona Hilly. A única diferença é que tudo fica melhor numa criança. O pequeno William Jr. está com 2 anos. Tem cabelo loiro, quase branco e não fala nada. Fica só caminhando de um lado para o outro que nem um pato, seguindo as meninas até a elevação da grama preta no limite do quintal, para o balanço que levanta de um lado se a pessoa se balança muito alto, quase me matando de susto, e então de volta para a piscina. Uma coisa que preciso admitir sobre a Dona Hilly, ela adora os filhos. A cada 5 minutos ela beija o pequeno Will na cabeça, ou então pergunta para Heather se ela está se divertindo, ou diz, venha dar um abraço da mamãe. Está sempre dizendo para a filha que ela é a menina mais bonita do mundo. E a menina também ama a mãe. Ela olha para a Dona Hilly como quem está olhando para a estátua da liberdade. Esse tipo de amor sempre me dá vontade de chorar, mesmo se é dedicado a Dona Hilly, porque faz eu me lembrar de Trilor, de como ele me amava. Gosto de ver uma criança olhando a mãe com adoração. Nós adultas estamos sentadas na sombra de uma magnólia enquanto as crianças brincam. Deixa um espaço entre as madames e eu, para ser mais adequado. Elas colocaram toalhas nos encostos das cadeiras que ficam muito quentes. Eu gosto de sentar na cadeira dobrável de plástico verde. Refresca as minhas pernas. Vejo May Mobley fazer a boneca Barbie dar um mergulho seco, saindo da lateral da piscina, mas fico de olho nas madames também. Tenho reparado que a Dona Hilly age toda doce e feliz quando fala com os filhos, mas toda vez que ela se volta para Dona Lightfoot, ela tem uma expressão feia no rosto. Abilene, sirva um pouco mais de chá gelado para mim, por favor, pede Hilly, e eu vou e pego a jarra do refrigerador. Está vendo? É como eu digo. Ouço a Dona Hilly falar, pois ainda estou perto o suficiente. Ninguém quer dividir uma privada com eles. Faz sentido, diz Dona Lightfoot, mas então ela fecha o bico quando eu me aproximo para encher os copos. Obrigada, diz Dona Hilly, e me olha de um jeito muito perplexo, e então diz: Abilene, você gosta de ter seu próprio banheiro, não? Sim, madame. Ela ainda está falando naquela privada, apesar de já estar lá há 6 meses. Separados mais iguais, diz a Dona Hilly para Dona Lightfoot. É isso que o governador Ross Barnett diz que é certo, e não se pode discutir com o governo. A Dona Lightfoot bate a palma da mão com força na coxa, como se tivesse algum assunto mais interessante para discutir. Estou com ela. Vamos falar de outra coisa. Contei a você que o rei Lee disse no outro dia? Mas a Dona Hilly está balançando a cabeça. Abilene, você não ia querer frequentar uma escola cheia de brancos, ia? Não, madame, murmuro. Eu me levanto e tiro o prendedor de rabo de cavalo da nenenzinha. Esses plásticos verdes ficam cheios de nó quando o cabelo dela está molhado. Mas o que eu quero fazer mesmo é tapar as orelhas dela, para ela não ouvir essa conversa. E pior, me ouvir concordar. Mas aí penso, por quê? Por que preciso ficar aqui e concordar com ela? E se May Mobley vai ouvir, que ouça, então um pouco de bom senso. Respiro, meu coração bate forte e digo do jeito mais educado que consigo. Não uma escola só de brancos, mas onde os negros e os brancos estudassem juntos. Tanto o Hilly quanto a Dona Lightfoot me olham. Volto a olhar para as crianças. Mas, Abilene, o sorriso da Dona Hilly é frio. Gente de cor e branco são tão diferentes. Ela torce o nariz. Sinto meu lábio se mexer. Claro que a gente é diferente. Todo mundo sabe que a gente de cor e brancos não são iguais. Mas ainda assim é tudo gente. Diacho, ouvi falar que até Jesus tinha pele escura quando vivia no deserto. Aperto os lábios. Mas não faz diferença, pois a Dona Hilly já seguiu adiante na conversa. Isso não é nada para ela. Ela voltou para sua conversinha com a Dona Lightfoot. Do nada, uma nuvem imensa e carregada cobre o sol. Acho que vamos tomar uma chuvarada. O governo é que sabe das coisas. E se Skeeter acha que vai se safar com essa história de negros... Mamãe, olha para mim! Grita Heather da piscina. Olha só as minhas chiquinhas! Estou vendo, estou sim. E com William concorrendo nas próximas eleições... Mamãe, me dá o pente! Quero brincar de Instituto de Beleza. Não posso ter no armário amigos que apoiem negros.
Mamãe, me dá o pente para mim. Eu li, encontrei na bolsa dela e pretendo tomar providências. E então a dona Riley fica quieta, procurando o pente na bolsa. Uma série de trovoadas cai sobre a zona sul de Jackson e mais ao longe pode-se ouvir o lamento do alarme de tornados. Estou tentando entender o que a dona Riley acabou de falar. Dona Skeeter, a bolsa dela. Eu li. Tiro as crianças da piscina e enrolo elas em toalhas. O trovão cai rachando o céu em dois. Um minuto depois do entardecer, estou sentada na mesa da minha cozinha, brincando com lápis. Minha cópia de Huckleberry Finn, da Biblioteca Branca, está na minha frente, mas não consigo ler. Estou com um gosto amargo na boca, como borra no último gole de café. Preciso falar com a dona Skeeter. Nunca liguei para a casa dela, a não ser 2 vezes, quando não tive escolha. Quando disse para ela que eu topava trabalhar no projeto das histórias e depois para dizer que Minnie também topava. Sei que é arriscado, ainda assim me levanto, coloco a mão sobre o telefone na parede. Mas e se a mãe dela atender? Ou o pai? Aposto que a empregada já foi para casa há horas. Como é que a dona Skeeter vai explicar uma mulher de cor ligando para ela? Volto a me sentar. A dona Skeeter esteve aqui há 3 dias para falar com a Minnie. Pareceu que estava tudo bem. Bem diferente de quando a polícia parou ela, umas semanas atrás. Ela não disse nada sobre a dona Riley. Fico bufando na cadeira um pouco, desejando que o telefone toque. Eu me levanto correndo e vou atrás de uma barata no chão com o meu chinelo. A barata ganha. Ela desliza para baixo daquele saco de compras cheio de roupas que a dona Riley me deu, que está parado ali há meses. Olho para o saco e começo a brincar com o lápis de novo. Preciso fazer alguma coisa com aquele saco. Estou acostumada a receber roupas das madames. Tenho roupas de branca no armário. Faz 30 anos que não preciso comprar roupas. Sempre demora um pouco para eu sentir que elas são minhas. Quando Trilora era criança, às vezes eu colocava um casaco velho de alguma madame para quem eu trabalhava e Trilora olhava estranho para mim, recuava. Dizia que eu tinha cheiro de branco. Mas esse saco é diferente. Mesmo o que cabe em mim desse saco não posso usar. E também não posso dar para as minhas amigas. Toda peça de roupa desse saco. As calças, a camisa com colarinho Peter Pan, a jaqueta rosa com a mancha de mingau, até as meias, todas têm as letras da HWH bordadas. Em fio vermelho, pequenas letras cursivas bem bonitinhas. Imagino que Willie Mae deve ter costurado essas letras. Usando essas roupas, eu me sentiria uma posse de Riley Holbrook. Levanto e chuto o saco, mas a barata não aparece. Então pego meu caderno com a intenção de começar a trabalhar nas minhas rezas. Mas estou preocupada demais com a dona Riley, me perguntando o que ela quis dizer quando falou eu li. Depois de algum tempo, minha mente acabou divagando para onde eu bem gostaria que ela não fosse. Acho que sei o que ia acontecer se as madames brancas descobrissem que estamos escrevendo sobre elas, contando a verdade sobre como elas são. As mulheres não são como os homens. Uma mulher não vai bater em você com um porrete. A dona Riley não puxaria uma pistola para mim. A dona Lifford não viria até aqui atear fogo na minha casa. Não, as madames brancas gostam de manter as mãos limpas. Tem um jogo de ferramentas reluzentes que elas usam, afiadas como unhas de bruxas, organizadas e guardadas com cuidado, como os instrumentos de um dentista. Elas não vão largar essas ferramentas tão cedo. A primeira coisa que uma madame branca vai fazer é demitir você. Você fica chateada, mas pensa que vai encontrar outro emprego quando as coisas se acalmarem, quando a madame branca acabar esquecendo de você. Você economizou 1 mês de aluguel. As pessoas trazem panelas de abóbora para você. Mas então, uma semana depois de perder o emprego, você recebe um pequeno envelope amarelo, que é enfiado embaixo da sua porta de tela. O papel lá dentro diz: aviso de despejo. Todos os senhorios de Jackson são brancos, e todos têm uma madame branca que é amiga de alguém. Então, você começa a entrar em pânico. Você ainda não tem nenhuma perspectiva de emprego, e todos os lugares onde você tenta, a porta é batida no seu nariz. E agora você não tem mais onde morar. Então tudo começa a desabar. Se você tem um financiamento de carro, eles vão se reapropriar dele. Se você tem uma multa de estacionamento que ainda não foi paga, você vai para a cadeia. Se você tem uma filha, talvez você vá morar com ela. Ela também trabalha para uma família branca.
Mas alguns dias depois ela vem e diz: Mamãe, acabei de ser despedida. Ela parece magoada, assustada, não entende por quê. Você precisa dizer a ela que é por sua causa. Pelo menos o marido dela ainda está trabalhando, pelo menos podem alimentar o bebê. Então demitem o marido dela. Outra ferramentazinha afiada e brilhante. Os dois apontam para você chorando e se perguntando por que você fez o que fez. Você nem mesmo lembra por quê. Semanas passam e nada. Nada de emprego, nada de dinheiro, nada de lugar para morar. Você espera que isso seja o fim da vingança, que ela já fez de tudo, que está pronta para esquecer. Vai ter então uma batida na sua porta, tarde da noite. Não vai ser a Madame Branca. Ela não faz esse tipo de coisa ela mesma. Mas enquanto o pesadelo está acontecendo, o incêndio, ou as facadas, ou o espancamento, você percebe uma coisa que você sempre soube, durante toda a sua vida. A Madame Branca nunca esquece. Ela só vai parar quando você estiver morta. Na manhã seguinte, a Dona Skeeter estaciona o Cadillac na entrada de carros da Dona Leaford. Estou com as mãos sujas de carne de galinha e com uma boca de fogão acesa e com o imóvel choramingando porque está morrendo de fome. Mas não aguento mais nem um segundo. Vou até a sala de jantar com as mãos sujas voltadas para o alto. A Dona Skeeter está perguntando para a Dona Leaford sobre uma lista de moças que trabalham no comitê. E a Dona Leaford diz: a chefe do comitê de bolinhos é a Eileen. E a Dona Skeeter diz: mas a presidente do comitê de bolinhos é a Roxane. E a Dona Leaford diz: não, a vice-presidente do comitê de bolinhos é a Roxane. A Eileen é a chefe. E fico tão enervada com essa conversa de bolinhos que me dá vontade de cutucar a Dona Skeeter com meu dedo sujo de carne de galinha. Mas sei que não devo intrometer, então não interrompo. Ninguém fala nada sobre a bolsa. Antes mesmo de me dar conta, a Dona Skeeter sai porta fora. Senhor! Essa noite, antes do jantar, eu e a Barata ficamos olhando uma para a outra, no chão da cozinha. Ela é grande, uns 3, 5 centímetros, preta. Mais preta que eu. Tá fazendo crack-crack com as asas. Seguro meu sapato na mão. O telefone toca e nós duas pulamos. Oi, Evelyn, diz a Dona Skeeter e ouço o barulho de uma porta se fechando. Desculpe ligar tão tarde. Respiro aliviada. Que bom que você ligou. Só estou ligando para saber se você tem alguma notícia das outras empregadas, quero dizer. A Dona Skeeter parece estranha, muito tensa. Ultimamente ela anda brilhando de tão apaixonada que tá. Meu coração começa a pular. Ainda assim não começo de uma vez com as minhas perguntas. Não sei bem porquê. Perguntei a Corine, que trabalha para os Cooley. Ela disse não. Então Rhonda e a irmã de Rhonda, que trabalha para os Millers. Mas elas também disseram não. E Yulie May, você falou com ela recentemente? Então me pergunto se é por isso que a Dona Skeeter está estranha. É que eu menti para ela. Falei há um mês que eu tinha perguntado para Yulie May, mas não tinha. Não é só que eu não conheço bem Yulie May, é que ela é empregada da Dona Hilly Holbrook. E qualquer coisa relacionada com esse nome me deixa nervosa. Não recentemente. Talvez posso tentar de novo, minto, detestando. Então volto a brincar com o lápis, pronta para contar para ela o que a Dona Hilly disse. Evelyn, a voz da Dona Skeeter está toda quebradiça. Preciso lhe contar uma coisa. A Dona Skeeter fica quieta e segundos de suspense se passam antes de uma nuvem de tornado se abrir em chuva. O que foi, Dona Skeeter? Eu esqueci a minha bolsa. Na liga. Hilly a pegou. Fecho os olhos. Sinto que não estou ouvindo direito. A bolsa vermelha grande? Ela não responde. Oh, Senhor! Está tudo começando a fazer sentido. As histórias estavam no bolso lateral, no lado, noutra divisão. Acho que ela só viu as leis de Jim Crow. Um livreto que eu tinha pego na biblioteca, mas não tenho certeza. Oh, Dona Skeeter, digo e fecho os olhos. Deus me ajude, Deus ajude Minnie. Eu sei, diz a Dona Skeeter e começa a chorar no telefone. Tudo bem, tá tudo bem, tento engolir minha raiva. Foi um acidente, digo para mim mesma. Xingar ela não vai adiantar nada. Mas ainda assim... Evelyn, sinto muito. Alguns segundos de nada, a não ser batimentos cardíacos.
De um jeito lento e assustador, meu cérebro começa a repassar os fatos que ela me forneceu e o que eu mesma sei. Quando foi que isso aconteceu? Pergunto. Há 3 dias. Eu queria descobrir o que ela sabia antes de contar para você. Você falou com a dona Hilly? Só por um segundo, quando peguei a bolsa de volta. Mas falei com Elizabeth e Luene e mais umas 4 moças que conhecem a Hilly. Ninguém disse nenhuma palavra sobre o assunto. Por isso foi que perguntei sobre Willie May, diz ela. Fiquei me perguntando se ela teria ouvido algo no trabalho. Respiro fundo, detestando ter de dizer a ela o que eu vou ter que dizer. Eu ouvi, ontem. A dona Hilly estava falando com a dona Lifford a respeito. A dona Skeeter não diz nada, parece que estou esperando um tijolo atingir em cheio a minha janela. Ela estava falando sobre o seu Holbrook concorrendo nas eleições e sobre você apoiar os negros, e ela disse que leu alguma coisa. Falar isso em voz alta me fez tremer e ainda estou rolando o lápis entre os dedos. Ela falou alguma coisa sobre empregadas? Pergunta a dona Skeeter. Quero dizer, será que ela só estava chateada comigo ou ela mencionou você e a Minnie? Não, só você. Tudo bem. A dona Skeeter respira aliviada, parece chateada, mas não faz ideia do que poderia acontecer comigo com Minnie. Ela não sabe sobre as ferramentas afiadas que as madames brancas usam. Sobre aquela batida na porta, tarde da noite. Que lá fora tem homens brancos loucos para ouvir sobre uma pessoa de cor passando dos limites, apostos com seus porretes, seus fósforos. Qualquer coisinha serve. Eu não posso garantir 100%, mas... diz a dona Skeeter. Se Hilly soubesse alguma coisa sobre o livro, ou sobre você, ou sobretudo sobre Minnie, ela estaria espalhando por toda a cidade. Penso nisso querendo desesperadamente acreditar nela. É verdade, ela não gosta de Minnie Jackson. Eibelin, diz a dona Skeeter, e ouço que ela está prestes a cair em prantos de novo. A calma na sua voz está sumindo. Não podemos parar. Entendo completamente se você quiser parar de trabalhar no projeto. Se eu digo que não quero mais continuar, então tudo que já escrevi e ainda tenho por escrever não vai chegar a ser dito. Não, penso, não quero parar. Fico surpresa com a determinação desse pensamento. Se a dona Hilly sabe, então a dona Hilly sabe, digo. Parar não vai nos salvar agora. Não vejo, não ouço nem sinto o cheiro da dona Hilly por 2 dias. Mesmo quando não estou segurando um lápis, meus dedos brincam com um no meu bolso, na bancada da cozinha, batendo como varetas de um tambor. Preciso descobrir o que está se passando na cabeça da dona Hilly. A dona Lifford deixa com Willie May 3 recados para a dona Hilly, mas ela está sempre no escritório do seu Holbrook, o quartel-general da campanha. É como a dona Hilly está chamando. A dona Lifford suspira, desliga o telefone sem saber como seu cérebro vai funcionar sem a dona Hilly para vir apertar os botões de pense. A nenezinha pergunta 10 vezes quando Heather vai vir brincar na cozinha de plástico de novo. Acho que elas vão se tornar boas amigas quando crescerem, com a dona Hilly ensinando as duas como são as coisas. No final da tarde, estamos todas vagando pela casa, torcendo os dedos, se perguntando quando a dona Hilly vai aparecer de novo. Depois de um tempo, a dona Lifford vai até o armarinho. Diz que vai fazer uma capa para alguma coisa. Não sabe bem para quê. May Mobley olha para mim e acho que nós duas pensamos a mesma coisa. Essa mulher taparia nós duas com uma capa, se pudesse. Fico trabalhando até bem tarde essa noite. Dou jantar para a nenezinha e coloco ela na cama, pois os Lifford vão ver um filme no Lamar. O seu Lifford prometeu que ia levar ela, e ela cobrou, mesmo se só tem a última sessão. Quando chegam em casa, estão bocejando, estalando o pescoço. Em outras casas, eu dormia no quarto de empregada, mas não tem um quarto de empregada aqui. Fico remancheando, achando que o seu Lifford vai se oferecer para me levar para casa, mas ele vai direto para a cama. Lá fora no escuro, caminho todo o trajeto até Riverside, que fica a uns 10 minutos de distância, onde passa um ônibus noturno para os operários do turno da hidrelétrica. A brisa está forte o suficiente para manter os mosquitos afastados. Sento na beirada de um parque na grama, sob a iluminação da rua. O ônibus chega depois de um tempo. Só tem 4 pessoas nele. 2 pretos e 2 brancos, todos homens. Não conheço ninguém.
Pego um assento ao lado da janela, atrás de um sujeito preto magricela. Ele está usando um terno marrom e um chapéu marrom. Deve ter a minha idade. A gente cruza a ponte na direção do Hospital dos Negros, onde o ônibus faz o retorno. Tiro minha caderneta de rezas para fora para escrever algumas coisas. Me concentro em May Mobley. Tento não pensar na Dona Haley. Me mostre como ensinar a nenenzinha a ser gentil, a gostar de si mesma, a amar os outros, enquanto ainda tenho tempo com ela. Levanto o olhar. O ônibus parou no meio de uma via. Me reclino para olhar melhor e vejo que algumas quadras mais para cima, umas luzes azuis estão brilhando no escuro, com pessoas em pé ao redor, uma barreira na estrada. O motorista branco olha para frente e desliga o motor, e meu assento se aquieta, estranho. Ele endireita o chapéu de motorista e se levanta. Vocês fiquem aí, vou lá fora ver o que está acontecendo. Então ficamos todos sentados ali no silêncio esperando. Ouço um cachorro latir, não um cachorro da casa de alguém, mas um cachorro do tipo que parece que está gritando com você. Depois de 5 longos minutos, o motorista volta para o ônibus e liga de novo o motor. Ele dá uma beliscada na buzina, acena o braço para fora da janela e começa a dar ré bem devagarinho. O que aconteceu lá adiante? Grita o homem preto na minha frente para o motorista. O motorista não responde. Ele continua dando ré. As luzes piscando vão ficando menores. O latido do cachorro fica distante. O motorista entra na Ferris Street. No quarteirão seguinte, ele para. Pessoas de cor, saiam. Esta é a última parada para vocês. Grita ele para o retrovisor. Pessoal branco, me digam para onde precisam ir. Levo vocês o mais perto possível. O homem de cor se vira e olha para mim. Acho que nós dois estamos com um mau pressentimento. Ele se levanta e eu também. Sigo ele até a porta da frente. Tá tudo quieto, assustador. Só o som dos nossos pés. O homem branco se inclina para o motorista e pergunta: o que está acontecendo? Sigo o homem de cor e desço os degraus do ônibus. Atrás de mim, ouço o motorista dizer: não sei, um negro levou bala. Para onde você estava indo? A porta se fecha num chiado. Ô Senhor, por favor, não deixe ser nenhum dos meus conhecidos. Na Ferris Street não há nenhum som, nenhuma pessoa passando, a não ser nós dois. O homem olha para mim. A senhora está bem? Está perto de casa? Vou ficar bem, estou perto. Minha casa fica a 7 quadras dali. Quer que eu acompanhe a senhora? Na verdade quero, mas balanço a cabeça. Não, obrigada, vou ficar bem. Uma caminhonete de jornalistas passa zumbindo por nós, lá para o cruzamento onde o ônibus fez a volta. WLBT-TV em letras grandes na lateral. Senhor, espero que não seja tão ruim quanto... Mas o homem se foi, não tem viva alma além de mim. Fico com aquela sensação que todo mundo conta logo antes de ser atacado. Em 2 segundos minhas meias estão se esfregando uma contra a outra tão rápido que até parece o barulho do fechiclé se fechando. Mais lá na frente vejo 3 pessoas caminhando rápido que nem eu. Todas elas fogem, entram em casas, fecham as portas. Tenho certeza que não quero ficar sozinha nem mais 1 segundo. Corto o caminho entre a casa de Mule Kettle e os fundos de uma oficina mecânica. Então, pelo quintal de Honey Black, tropeço numa mangueira no escuro. Eu me sinto como uma ladra. Posso ver as luzes dentro das casas, as cabeças inclinadas, luzes que deveriam estar apagadas a essa hora da noite. Seja o que for que está acontecendo, está todo mundo ou falando no assunto ou prestando atenção para ver se houve algo. Finalmente, lá na frente, vejo a luz da cozinha de Minnie, a porta dos fundos aberta, a porta da tela fechada. A porta dá um guincho quando empurro. Minnie está sentada na mesa com 5 filhos, Leroy Jr., Sugar, Felicia, Kindra e Benny. Imagino que Leroy, pai, deve ter ido para o trabalho. Eles estão todos com os olhos grudados no grande rádio no meio da mesa. Uma onda de eletricidade estática entra junto comigo. O que é? Pergunto. Minnie franze a testa, mexe no dial. Em 1 segundo, absorvo todo o cômodo. Um pedaço de presunto retorcido e avermelhado em uma frigideira. Uma lata sobre a bancada com a tampa aberta. Pratos sujos na pia. Não é de jeito nenhum a cozinha de Minnie. O que aconteceu? Pergunto de novo. O homem no rádio finalmente é sintonizado, gritando. Quase 10 anos servindo como secretário da NAACP. Ainda não temos notícias do hospital, mas os ferimentos são... Quem? Pergunto. Minnie olha para mim como se a minha cabeça estivesse fora do lugar.
Medgar Evers. Onde você andava? Medgar Evers? O que aconteceu? Conheci a mulher dele no outono passado quando ela visitou a nossa igreja com a família de Marybone. Ela estava usando um lenço vermelho e preto muito bonito amarrado no pescoço. Lembro que ela me olhou nos olhos. Sorriu como se estivesse mesmo muito feliz em me conhecer. Medgar Evers é uma celebridade por aqui, tendo um cargo tão alto na associação que defende os direitos dos negros. Senta, diz Minnie. Sento numa cadeira de madeira. Todos estão com cara de assombração olhando fixo para o rádio. É metade do tamanho de um motor de carro de madeira, com 4 botões. Até Kendra está quieta no colo de Sugar. A Ku Klux Klan deu um tiro nele, na frente da casa dele, há 1 hora. Sinto um arrepio subir pela minha espinha. Onde ele mora? Em Gaines, diz Minnie. Os médicos estão com ele no nosso hospital. Eu vi, digo pensando no ônibus. Gaines fica a 5 minutos daqui, se você está de carro. Testemunha diz que foi só um homem branco, que pulou no meio dos arbustos. Rumores de envolvimento da Ku Klux Klan são... Então uma conversa desorganizada sai do rádio. Algumas pessoas gritam, algumas se mexem sem parar. Fico tensa, como alguém que observa tudo de fora. Algum branco, a Ku Klux Klan, esteve aqui, a 5 minutos daqui, para caçar um homem de cor. Fico com vontade de fechar aquela porta dos fundos. Acabei de receber a notícia, fala o locutor, de que Medgar Evers está morto. Medgar Evers. Ele parece que está sendo empurrado de um lado para o outro com vozes ao redor. Acabei de receber a notícia. Morreu. Ó, Senhor! Minnie se vira para o Leroy Júnior. A voz dela é baixa, calma. Leve seus irmãos e suas irmãs para o quarto, vão para a cama e fiquem lá. É sempre mais assustador quando uma pessoa acostumada a gritar fala baixo. Apesar de eu saber que Leroy Júnior quer ficar, ele dá um olhar para os irmãos e todos desaparecem sem protestar rápido. O homem do rádio também fica em silêncio. Por um segundo aquela caixa não é mais do que madeira e fios elétricos. Medgar Evers, diz ele. A voz parece que está indo de trás para frente. Secretário da NAACP, está morto. Ele suspira. Medgar Evers está morto. Trato de engolir em seco e olho para a tinta da parede da cozinha de Minnie, que ficou amarelada de gordura de bacon, mãos de crianças, o pau mall de Leroy. Não tem fotografias nem calendários nas paredes da casa de Minnie. Tô tentando não pensar. Não quero pensar no homem de cor morrendo. Vai fazer eu me lembrar de Trilor. As mãos de Minnie estão fechadas. Ela está cerrando os dentes. Atiraram nele bem na frente dos filhos, Ablin. Vamos rezar pelos Evers. Vamos rezar pela Marley. Mas soa tão vazio que eu paro. A rádio disse que a família dele correu para fora de casa quando viu os tiros. Disse que ele estava sangrando, cambaleando, as crianças sujas de sangue. Ela bate a mão na mesa, fazendo o rádio dançar. Seguro a respiração, mas me sinto tonta. Preciso ser forte. Preciso evitar que minha amiga faça alguma bobagem. As coisas nunca vão mudar nessa cidade, Ablin. A gente está morando no inferno, encurraladas. Nossos filhos estão encurralados. O homem do rádio fala de novo. Diz: policiais por toda parte bloqueando a estrada. O prefeito Thompson deve dar uma entrevista coletiva à imprensa em breve. Então eu engasgo. As lágrimas rolam. São todas essas pessoas brancas que fazem eu chegar no meu limite. Essas pessoas brancas, ali em pé na vizinhança negra. Pessoas brancas com armas apontadas para os negros. Por quê? Quem vai proteger os nossos? Não existem policiais pretos. Minnie olha fixamente para a porta onde as crianças saíram. O suor está correndo pela lateral do seu rosto. O que vão fazer conosco, Ablin, se nos pegarem? Respiro bem fundo. Ela está falando das nossas histórias. Alguma coisa ruim. Mas o que eles fariam? Nos levar até uma picape e nos arrastar pelas ruas? Atirar em mim, no meu quintal? Na frente dos meus filhos? Ou nos deixariam morrer de fome? O prefeito Thompson está na rádio. Diz que sente muito pela família Evers. Olho para a porta dos fundos aberta e fico de novo com aquela sensação de quem está sendo observado, com a voz de um homem branco no cômodo. Isso não é... A gente não está falando dos direitos civis. A gente só está contando histórias como elas aconteceram de verdade. Desligo o rádio, seguro a mão de Minnie na minha.
Ficamos sentadas daquele jeito. Minnie olhando para a mariposa marrom morta contra a parede, eu olhando para aquele naco de carne vermelha seca na panela. Minnie tem os olhos e a expressão mais desoladora. Eu queria que Leroy estivesse em casa, sussurra ela. Duvido que essas palavras alguma vez tenham sido ditas nessa casa antes. Durante dias e mais dias, Jackson, Mississippi é como uma panela de água fervendo. Na TV da Dona Lifford, rebanhos de gente de cor marcham na High Street no dia seguinte ao funeral da Evers. 300 pessoas presas. O jornal negro diz que milhares de pessoas foram ao funeral, mas dava para contar os brancos numa mão só. A polícia sabe quem puxou o gatilho, mas não diz a ninguém. Descubro que a família de Evers não vai enterrar ele no Mississippi. O corpo dele vai para Washington, no cemitério Arlington. E acho que Marley deve estar muito orgulhosa disso. Deveria estar. Mas eu ia preferir ele aqui por perto. No jornal, li que até mesmo o presidente dos Estados Unidos disse ao prefeito Thompson que ele precisa melhorar as coisas, reunir um comitê de pretos e brancos e resolver as coisas por aqui. Mas o prefeito Thompson, ele diz para o presidente Kennedy: não vou nomear um comitê birracial, não nos enganemos, acredito na segregação das raças e é assim que vai ser. Alguns dias depois, o prefeito aparece no rádio de novo. Jackson, Mississippi, é o lugar mais próximo do paraíso que existe, diz ele, e vai continuar sendo assim pelo resto das nossas vidas. Pela segunda vez em 2 meses, Jackson, Mississippi, está na revista Life. Só que dessa vez estamos na capa. Capítulo 15. Nada dessa conversa sobre Medgar Evers foi assunto na casa da Dona Lifford. Troco a estação quando ela volta do almoço de reunião. Continuamos como se estivéssemos numa agradável tarde de verão. Ainda não fiquei sabendo absolutamente nada da Dona Hilly. E estou doente com essa preocupação que não sai da minha cabeça. Um dia depois do funeral de Evers, a mãe da Dona Lifford vem fazer uma visita. Ela mora em Greenwoods, Mississippi, e está indo para Nova Orleans. A Dona Fredericks não bate na porta, apenas entra valsando na sala de estar, onde estou passando roupa. Ela me dá um sorriso amarelo. Vou dizer para Dona Lifford quem está aqui. Mamãe, você chegou tão cedo. Deve ter se levantado com as galinhas de manhãzinha. Espero que não esteja muito cansada, diz a Dona Lifford, entrando correndo na sala de estar, apanhando os brinquedos no chão o mais rápido possível. Ela me lança um olhar que significa agora. Coloca numa cesta as camisas por passar do seu Lifford e pega um paninho para limpar a geleia no rosto da nenenzinha. E você está tão fresca e bem arrumada hoje, mamãe? A Dona Lifford está fazendo tanto esforço para sorrir que está ficando com o olho de inseto. Está entusiasmada com a viagem para fazer compras? A julgar pelo Buick que ela dirige e pelos belos sapatos de fivela, suspeito que a Dona Fredericks tem muito mais dinheiro do que os Lifford. Eu queria fazer uma pausa no caminho e estava com a esperança de que você pudesse me levar para almoçar no Robert ali, diz Dona Fredericks. Não sei como essa mulher se aguenta. Ouvi os patrões discutirem que cada vez que ela vem à cidade, ela faz a Dona Lifford levar ela para o lugar mais chique e então fica na dela até a Dona Lifford pagar a conta. A Dona Lifford diz: oh, por que não comemos o almoço de Abilene aqui? Temos um presunto ótimo e alguns... Eu passei aqui para sair para almoçar, não para comer aqui. Está bem, mamãe. Só me deixe pegar a bolsa. A Dona Fredericks olha para May Mobley, que está no chão brincando com a sua boneca Cláudia. Ela se abaixa e lhe dá um abraço dizendo: May Mobley, você gostou do vestidinho que eu mandei na semana passada? Aham, responde a nenenzinha para a avó. Detestei ter que mostrar para a Dona Lifford que aquele vestido tinha ficado apertado na cintura. A nenenzinha está ficando mais gordinha. A Dona Fredericks ralha com May Mobley. Você tem que dizer sim, senhora, mocinha. Está me ouvindo? May Mobley fica com a expressão confusa no rosto e diz: sim, senhora. Mas eu sei o que ela está pensando. Ela está pensando: ótimo, era só que me faltava outra mulher nessa casa que não gosta de mim. Ela sai porta fora com a Dona Fredericks beliscando na parte de trás do braço da Dona Lifford. Você não sabe contratar criadas decentes, Elizabeth. É trabalho dela se certificar que May Mobley tenha bons modos. Está bem, mamãe. Vamos melhorar nisso.
Você não pode contratar qualquer pessoa e esperar que tudo corra bem. Depois de um tempo, faço para a Nenezinha aquele sanduíche de presunto que a dona Frederick se recusou a comer. Mas Mimobile só dá uma mordidinha e empurra o resto para longe. Ei, Bi, estou com dor de garganta. Sei o que é uma dor de garganta e sei como fazer isso passar. A Nenezinha está ficando com resfriado de verão. Esquento para ela um copo de água com mel, espremo um pouco de limão. Mas o que essa menininha precisa mesmo é de uma história para conseguir pegar no sono. Ergo ela nos meus braços. Senhor, ela está ficando grande mesmo. Vai fazer 3 anos em alguns meses e está carnuda como uma abóbora. Todas as tardes, eu e a Nenezinha nos sentamos na cadeira de balanço antes da soneca dela. Todas as tardes, digo a ela, você é boazinha, você é inteligente, você é importante. Mas ela está crescendo e eu sei que logo, logo essas poucas palavras não vão mais bastar. Ei, Bi, lê uma história para mim? Dou uma passada pelos livros para ver o que vou ler para ela. Não posso ler George o Curioso, mais uma vez, porque ela não vai querer saber, nem Chicken Little, nem Madeline. Então ficamos só nos balançando na cadeira um pouquinho. Mimobile deita a cabecinha no meu uniforme. Vemos as gotas da chuva caírem na água que sobrou na piscininha verde. Rezo por Marnie Evers. Eu queria ter tido uma folga para poder ir ao funeral. Penso no filho dela de 10 anos, que alguém me contou chorou em silêncio o tempo todo. Balanço e rezo, me sentindo tão triste. Não sei, parece que algo me toma conta de mim. As palavras saem sozinhas. Era uma vez 2 menininhas, digo. Uma menina tinha pele negra, a outra pele branca. Mimobile olha para mim, ela está ouvindo. A menininha negra disse para a menininha branca, por que a sua pele é tão pálida? A menininha branca respondeu, não sei, por que a sua pele é tão preta? O que você acha que é isso? Mas nenhuma das menininhas sabia a resposta. Então a menininha branca disse, bem, vamos ver. Você tem cabelo, eu tenho cabelo. Cutuco de leve a cabeça de Mimobile. A menininha negra diz, eu tenho nariz, você também tem um nariz. Cutuco seu narizinho, ela se ergue e faz o mesmo comigo. A menininha branca diz, eu tenho dedos no pé, você também. E eu mexo nos dedos do pé dela, mas ela não pode fazer o mesmo comigo porque estou usando meus sapatos brancos de trabalhar. Então nós somos iguais, só de cor diferente, diz a menininha preta. A menininha branca concorda e elas ficam amigas. Fim. A Nenezinha fica olhando para mim. Senhor, essa é a pior história que eu já ouvi na vida. Não tinha enredo nenhum. Mas Mimobile sorri e diz, conta de novo? Então eu conto. Na 4ª vez, ela está dormindo, eu sussurro. Vou contar uma história melhor para você na próxima vez. Não temos mais toalhas, Eibelin? Esta aqui está boa, mas não podemos levar esse trapo velho. Eu morreria de vergonha. Acho que vamos levar só uma então. A dona Liffoot está toda entretida. Ela e o seu Liffoot não são sócios de nenhum clube de natação, nem mesmo da minúscula piscina Broadmoor. A dona Hilly ligou hoje de manhã e perguntou se a Nenezinha queria ir nadar no Jackson Country Club. E esse é um convite que a dona Liffoot recebeu só 1 ou 2 vezes. Provavelmente já estive lá mais vezes do que ela. Não se pode usar dinheiro lá. É preciso ser membro e mandar colocar na conta. E uma coisa que eu sei sobre a dona Hilly é que ela não gosta de arcar com as despesas de ninguém. Acho que a dona Hilly tem outras amigas com quem ela vai ao country club, senhoras que são sócias. Ainda não ficamos sabendo de mais nada sobre a bolsa. Nem vimos a dona Hilly faz 5 dias. Nem a dona Skeeter viu, o que é ruim. Elas eram melhores amigas. A dona Skeeter me levou o primeiro capítulo da Minnie na noite passada. A dona Walter não era mole. E se a dona Hilly viu qualquer coisa relacionada a isso, não sei o que vai acontecer com a gente. Só espero que a dona Skeeter não esteja assustada demais para me falar, caso fique sabendo de algo novo. Visto a Nenezinha com o biquíni amarelo. Você precisa ficar com a parte de cima. Eles não deixam nem peladinhas nadarem no country club. Nem negros, nem judeus. Eu trabalhava para os Goldmans. Os judeus de Jackson precisam ir nadar no Colonial Country Club. Os negros, no Lago May.
Dou um sanduíche de pasta de amendoim para a nenenzinha e o telefone toca. Residência da Dona Lifford? Evelyn, oi, é a Skeeter. Elizabeth está aí? Oi, Dona Skeeter. Olho para Dona Lifford, prestes a passar o telefone para ela, mas ela acena a mão, balança a cabeça e faz com a boca. Não, diga a ela que não estou aqui. Ela saiu, Dona Skeeter. Digo e olho para Dona Lifford bem no olho, enquanto conta a mentira dela. Não entendo. A Dona Skeeter é sócia do clube. Não seria nenhum problema convidar ela. Ao meio-dia, nós três entramos na Ford Fairlane azul da Dona Lifford. No banco de trás, ao nosso lado, tem uma sacola com uma garrafa térmica de suco de maçã, petiscos de queijo, amendoins e 2 garrafas de Coca-Cola, que vão ser que nem beber café, tão quente vão estar. Suspeito que a Dona Lifford sabe que a Dona Healy não vai ficar nos convidando para fazer um lanche no bar. Sabe Deus por que ela convidou a Dona Lifford hoje. A nenenzinha vai no meu colo, no banco de trás. Baixa um pouco a janela, deixa o ar morno chegar no nosso rosto. A Dona Lifford não para de ajeitar o cabelo. Ela é do tipo que dirige acelerando e freando o tempo todo, e eu fico enjoada. Que bom seria se ela deixasse as 2 mãos na direção. Passamos a Ben Franklin Five and Dime e o drive-thru de sorvete selo Lily. Eles têm uma janelinha de correr nos fundos e então o pessoal de cor pode ir lá comprar sorvete também. Minhas pernas estão suadas da nenenzinha ficar sentada em cima de mim. Depois de um tempo, a gente está numa estrada longa e acidentada, com campo nos 2 lados, vacas espantando as moscas com o rabo. A gente conta 26 vacas, mas ela só diz 10 depois do primeiro 9. Ela não sabe contar mais do que isso. Mais ou menos 15 minutos depois, a gente para em uma estrada para carros pavimentada. O clube é um prédio baixo e branco com arbustos espinhentos ao redor, nem de perto tão chique quanto dizem. Tem um monte de vagas de estacionamento na frente, mas a Dona Lifford pensa um segundo e acaba estacionando lá atrás. Pisamos no asfalto e sentimos o calor envolver a gente. Estou com a sacola de papel em uma mão, a mão de Maybobble na outra, e assim nos arrastamos pelo estacionamento escaldante. Grades de metal fazem a gente sentir como numa churrasqueira de carvão, assando como espigas de milho. Meu rosto está ficando seco de ficar ao sol. A nenenzinha está puxando a minha mão para trás, parecendo surpresa, como se tivesse acabado de receber um tapa. A Dona Lifford está caminhando e fazendo uma cara feia para a porta, ainda a 20 metros de distância, se perguntando, imagino, por que estacionou tão longe. Uma parte do meu cabelo fica muito quente. A outra coça, mas não posso coçar porque as minhas 2 mãos estão ocupadas. Então, alguém apaga a chama. O saguão é escuro, fresco, o paraíso. A gente fica cega por um instante. A Dona Lifford olha ao redor sem conseguir enxergar e meio tímida, então aponta a porta lateral. A piscina fica naquela direção, madame. Ela parece dar graças a Deus que eu sei o caminho, então ela não precisa perguntar como uma pessoa pobre. A gente empurra a porta e o sol brilha nos nossos olhos de novo, mas a temperatura está tão boa, mais fresca. A piscina azul brilhante, as listras em preto e branco nos todos parecem limpas. O ar cheira a sabão de roupa. As crianças estão rindo e jogando água e as madames estão deitadas nos seus maiôs e óculos de sol lendo revistas. A Dona Lifford protege os olhos do sol com as mãos e olha ao redor procurando a Dona Healy. Está usando um chapéu branco de abas largas, um vestido de bolinhas branco e preto, sandálias brancas de fivela, grandes demais para os seus pés. Está fazendo cara feia, pois está se sentindo deslocada, mas sorrindo, porque não quer que ninguém saiba. Lá está ela! Seguimos a Dona Lifford ao redor da piscina até onde está a Dona Healy, vestida no maiô vermelho. Ela está deitada numa espreguiçadeira, olhando os filhos nadarem. Vejo 2 outras empregadas que não conheço com outras famílias, mas não o Yulie May. Aí estão vocês, diz Dona Healy. Ora, Maybobble, você está parecendo um biscoitinho amanteigado neste biquíni. Evelyn, as crianças estão logo ali na piscina das crianças. Você pode se sentar na sombra bem ali enquanto cuida delas. Não deixe o William jogar água nas meninas, hein? A Dona Lifford se deita na espreguiçadeira ao lado da Dona Healy e eu me sento junto de uma mesa embaixo de um guarda-sol poucos metros atrás das madames. Baixo um pouco as meias para secar o suor. Estou numa posição bem boa para ouvir o que elas falam. Yulie May, diz a Dona Healy, balançando a cabeça para a Dona Lifford.
Outra folga. Essa moça tá pedindo. Bem, menos um mistério para resolver. A dona Hilly convida a dona Lifford para vir para a piscina porque sabe que ela vai me trazer junto. A dona Hilly coloca um pouco mais de manteiga de cacau nas pernas rechonchudas e bronzeadas e espalha. Estão brilhando de tão gordurentas. Estou pronta para descer a costa, diz a dona Hilly. 3 semanas na praia. Eu bem que gostaria que a família de Hayley tivesse uma casa por lá. A dona Lifford suspira. Ela levanta um pouco o vestido para deixar o sol bater nos seus joelhos brancos. Ela não pode usar maiô, já que está grávida. Claro que temos que pagar o bilhete de ônibus para levar a Yulie May lá nos finais de semana. $8. Eu deveria descontar isso do pagamento dela. As crianças gritam. Pede para ir na piscina grande agora. Tiro a boia de isopor de Maybelline da sacola, coloco ao redor da barriguinha dela. A dona Hilly me alcança mais 2 que coloco no William e na Heather também. Eles entram na piscina grande e flutuam que nem iscas de pesca. A dona Hilly olha para mim e pergunta: não são a coisa mais fofa? E eu concordo, são mesmo. Até a dona Lifford concorda. Elas conversam e eu ouço, mas ninguém fala sobre a dona Skeeter ou sobre a bolsa dela. Depois de algum tempo, a dona Hilly manda eu ir até o balcão do bar para pegar Coca-Cola de cereja para todo mundo, até para mim. Depois de um tempo, os gafanhotos nas árvores começam a fazer barulho. A sombra fica ainda mais fresca e eu sinto meus olhos, já acostumados com as crianças na piscina, começarem a vacilar. Ei, Bi, olha só! Olha para mim! Foco os olhos e sorrio para meu imóvel se divertindo. E é então que vejo a dona Skeeter, depois da piscina, atrás da cerca. Tá usando uma saia de jogar tênis com a raquete na mão. Ela tá olhando para dona Hilly e para dona Lifford com a cabeça inclinada, como que pensando em alguma coisa. A dona Hilly e a dona Lifford não enxergam ela, ainda estão falando sobre a cidade de Biloxi. Vejo a dona Skeeter atravessar o portão e contornar a piscina. Não demora, ela tá parada bem na frente das amigas e mesmo assim elas não enxergam nada. Oi todo mundo, diz a dona Skeeter. Ela tá com suor escorrendo pelos braços. Seu rosto está rosado e um pouco inchado por causa do sol. A dona Hilly olha para ela, mas continua esticada na espreguiçadeira com a revista na mão. A dona Lifford pula da cadeira e se põe de pé. Oi, Skeeter, ora, eu não... Nós tentamos ligar. Os dentes da dona Lifford estão quase batendo, tão grande e amarelo é o sorriso dela. Oi, Elizabeth. Tênis? Pergunta a dona Lifford, acenando a cabeça como uma boneca num painel de controle. Com quem você está jogando? Eu estava batendo umas bolas na parede sozinha, diz a dona Skeeter. Ela sopra uma mecha de cabelos que cai na testa, mas sem sucesso. Mesmo assim, ela não arreda o pé do sol. Hilly, diz a dona Skeeter, Yulie May deu um recado que eu liguei para você? Hilly sorri meio amarelo. Ela está de folga hoje. Também liguei para você ontem. Olha, Skeeter, não tive tempo. Tenho estado no QG da campanha desde quarta-feira, endereçando envelopes para praticamente todos os brancos de Jackson. Tudo bem. A dona Skeeter balança a cabeça. Então ela aperta um pouco os olhos e diz: Hilly, nós estamos... Eu fiz alguma coisa que chateou você? E sinto meus dedos coçando de novo, torcendo aquele lápis invisível de novo. A dona Hilly fecha a revista e coloca ela sobre o concreto para não ficar suja de óleo de bronzear. Isso é uma coisa para conversarmos mais tarde, Skeeter. A dona Lifford volta a se sentar bem rápido. Ela pega a revista da dona Hilly, começa a ler como se nunca na vida tivesse visto uma coisa tão importante. Tudo bem, a dona Skeeter dá de ombro. Só pensei que a gente podia conversar sobre seja lá o que for antes de você viajar. A dona Hilly quase protesta, mas então emite um longo suspiro. Por que você não conta simplesmente a verdade, Skeeter? A verdade sobre o quê? Olhe, eu vi aquela sua parafernália. Engulo em seco. A dona Hilly está tentando sussurrar, mas ela não é boa nisso. A dona Skeeter mantém os olhos fixos em Hilly. Ela está muito calma, mas não olha para mim nem por um segundo. Que parafernália? Na sua bolsa, quando eu estava procurando as anotações. E Skeeter, ela lança o olhar para cima, para o céu e baixa novamente. Eu não sei mais. Hilly, do que você está falando? O que você viu na minha bolsa? Olho para as crianças, senhor, quase esqueci delas. Acho que vou desmaiar ouvindo tudo isso.
Aquelas leis que você estava carregando por aí, sobre os... A dona Hilly olha para mim. Mantém os olhos fixos na piscina. Sobre o que aquelas outras pessoas podem e não podem fazer e, francamente, ela fala baixinho, acho que é muito burro da sua parte pensar que você sabe mais do que o nosso governo, do que Ross Barnett. Quando foi que eu falei alguma coisa sobre Ross Barnett? Pergunta Skeeter. A dona Hilly agita o dedo indicador na frente da dona Skeeter. A dona Lifford continua olhando para a mesma página, para a mesma linha, para a mesma palavra. Fico com a cena toda fixada no rabo do meu olho. Você não é um político, Skeeter Phelan. Bem, nem você, Hilly. Então a dona Hilly se levanta. Ela aponta o dedo para o chão. Estou prestes a ser a mulher de um político, se é que isso é da sua conta. Como é que William vai algum dia ser eleito em Washington, D.C., se temos amigos integracionistas no armário? Washington? A dona Skeeter revira os olhos. O William está concorrendo para o Senado Estadual, Hilly. E ele pode nem vencer. Oh, senhor, finalmente me permito olhar para a dona Skeeter. Por que a senhorita está fazendo isso? Por que está provocando ela? Oh, a dona Hilly fica furiosa. Ela empina a cabeça. Você sabe tão bem quanto eu que há nessa cidade pessoas boas que pagam impostos, que brigariam com você até a morte por causa disso. Você quer deixar eles entrarem nas nossas piscinas? Deixar eles colocarem as mãos em tudo? Nas nossas lojas de alimentos? A dona Skeeter olha longamente e duramente para a dona Hilly. Então, por meio segundo, a dona Skeeter olha para mim, vê a súplica nos meus olhos. Seus ombros relaxam um pouco. Oh, Hilly, é só um livrinho. Encontrei na biblioteca. Não estou tentando mudar lei alguma, só levei para casa para ler. A dona Hilly reflete sobre isso um segundo. Mas se você anda lendo sobre essas leis... A dona Hilly dá um puxão no maiô que entrou no seu bumbum. Eu me pergunto, o que mais você anda aprontando? A dona Skeeter desvia o olhar para longe, passa a língua sobre os lábios. Hilly, você me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo. Se eu estivesse aprontando alguma coisa, você descobriria tudo em meio segundo. A dona Hilly fica olhando para ela. Então a dona Skeeter pega a mão da dona Hilly e aperta. Estou preocupada com você. Você desaparece por uma semana, está se matando de trabalhar nessa campanha. Olhe só isso. A dona Skeeter vira a palma da mão da dona Hilly para cima. Está com bolhas de trabalhar com todos aqueles envelopes. E muito lentamente vejo o corpo da dona Hilly relaxar, começar a ceder. Ela olha para ter certeza de que a dona Lifford não está ouvindo. Estou com tanto medo, sussurra a dona Hilly entre dentes. Não consigo ouvir tudo. Tanto dinheiro nessa campanha. Se o William não for eleito, trabalhando dia e... A dona Skeeter coloca a mão no ombro da dona Hilly e diz alguma coisa para ela. A dona Hilly concorda e dá um sorriso exausto. Depois de algum tempo, a dona Skeeter diz para elas que precisa ir embora. Ela sai, abrindo caminho pelas mulheres que estão tomando sol, passando pelas espreguiçadeiras e pelas toalhas. A dona Lifford olha para a dona Hilly com olhos imensos, sem coragem de perguntar nada. Eu me reclino da minha cadeira e abano para May Mobley, que está fazendo redemoinhos na água. Tento fazer passar a dor de cabeça esfregando as têmporas. Lá do outro lado, a dona Skeeter olha para mim. Todo mundo da nossa volta está pegando sol e rindo e protegendo os olhos da luz. Ninguém imagina que a mulher de cor e a mulher branca com a raquete de tênis estão se perguntando a mesma coisa. Somos tolas a ponto de sentir algum alívio? Capítulo 16. Mais ou menos um ano depois que Treloar morreu, comecei a ir nas reuniões de preocupações da comunidade da minha igreja. Acho que comecei com isso para fazer passar o tempo, evitar que as noites fossem tão solitárias. Apesar que Shirley Boone, com seu enorme sorriso de sabe-tudo, meio que me irrita. Minnie também não gosta de Shirley, mas ela costuma ir nas reuniões mesmo assim, para sair de casa. Mas hoje Benny está com asma, então Minnie não vai poder vir. Recentemente, as reuniões são mais sobre direitos civis do que sobre manter as ruas limpas e sobre quem vai trabalhar no posto de troca de agasalhos. Não é nada agressivo, a maior parte das pessoas só fala. Mas depois que Medgar Evers foi baleado, faz uma semana,
Muitas pessoas de cor estão se sentindo frustradas nessa cidade, especialmente os mais jovens que ainda não são calejados. Começaram a fazer reuniões toda semana. Ouvi dizer que as pessoas estavam furiosas, gritando, chorando. Essa é a primeira reunião em que eu venho desde o assassinato. Desço os degraus que vão até o porão. Geralmente é mais fresco do que lá em cima na igreja, mas hoje está quente aqui embaixo também. As pessoas estão colocando cubos de gelo nas suas xícaras de café. Olho ao redor para ver quem está aqui, pensando que preciso convidar mais algumas empregadas para nos ajudar, agora que parece que conseguimos despistar a Dona Riley. 35 empregadas já disseram não, e eu sinto como se estivesse vendendo uma coisa que ninguém quer comprar. Algo grande, fedorento, como Kiki Brown e seu aromatizante de limão. Mas o que faz de mim e Kiki exatamente do mesmo tipo de pessoa é que eu tenho orgulho do que estou vendendo. Não posso evitar. A gente está contando histórias que precisam ser contadas. Eu bem que queria que Minnie pudesse me ajudar a convidar as pessoas. Minnie sabe como vender um peixe, mas decidimos desde o início que ninguém deveria saber que Minnie faz parte disso. É arriscado demais para a família dela. Mas a gente achou que tinha que contar para as pessoas que a Dona Skeeter estava envolvida. Ninguém ia concordar sem saber que era a mulher branca. Iam ficar se perguntando se a conheciam ou se já tinham trabalhado para ela. Mas a Dona Skeeter não pode convidar as pessoas ela mesma. Ela ia afugentar todo mundo antes mesmo de abrir a boca. Então cabe a mim. E não precisou mais do que 5 ou 6 empregadas para todo mundo saber o que eu vou perguntar antes mesmo de 3 palavras saírem da minha boca. Dizem que não vale a pena. Pergunto por que eu estou me arriscando. Se não vai adiantar nada. Acho que as pessoas estão começando a pensar que a velha Abley não anda regulando bem. Todas as cadeiras de dobrar de madeira estão ocupadas essa noite. Tem mais de 50 pessoas aqui, a maior parte mulheres. Senta aqui comigo, Abley, diz Bertrina Bessemer. Godella, deixa as cadeiras para os mais velhos. Godella se põe de pé num pulo, faz sinal para eu sentar. Pelo menos Bertrina ainda me trata como se eu não fosse louca. Eu me acomodo. Hoje à noite, Shirley Boone está sentada e o diácono está de pé lá na frente. Diz que a gente precisa de uma reunião tranquila, de reza hoje. Diz que a gente precisa curar as nossas feridas. Fico feliz. A gente fecha os olhos e o diácono conduz a gente numa reza pelos Evers, por Miley e pelos filhos. Algumas pessoas estão sussurrando, murmurando para Deus, e uma força silenciosa enche a sala, como abelhas unindo em volta de uma colmeia. Digo as minhas orações para mim mesma em voz baixa. Quando termino, respiro fundo, espero os outros terminarem. Quando chegar em casa hoje à noite, também vou escrever minhas preces. Leva o dobro do tempo. Yulie May, a empregada da Dona Riley, está sentada na minha frente. É fácil reconhecer Yulie May de costas, porque o cabelo dela é muito bom, liso, sem fios arrepiados. Ouvi falar que ela estudou, que quase terminou a faculdade. Claro que temos um monte de gente inteligente na nossa igreja com diplomas de faculdade. Doutores, advogados, o seu Cross, dono do The Southern Times, o jornal para gente de cor que sai de 15 em 15 dias. Mas Yulie May provavelmente é a empregada com mais educação da nossa paróquia. Ver ela faz eu pensar de novo nas coisas erradas que preciso consertar. O diácono abre os olhos, olha para a gente bem calmo. As rezas que nós... Diácono, uma voz grave rompe ao ar. Eu me viro, todo mundo se vira, e lá está Jessup, o neto de Planta Infidélia, em pé junto do portal. Ele tem 22 anos, 22 ou 23 anos. Os punhos dele estão fechados. O que eu quero saber é, pergunta ele devagar, bravo, o que nós vamos fazer a respeito? O diácono está com um olhar grave no rosto, como se já tivesse conversado antes com Jessup. Hoje vamos erguer nossas preces ao Senhor. Vamos marchar em paz pelas ruas de Jackson na próxima terça-feira. Em agosto, vejo você em Washington para marchar com o Dr. King. Isso não basta, diz ele, dando um soco na palma da própria mão. Deram um tiro nele nas costas, como um cachorro. Jessup, o diácono levanta a mão. Hoje à noite é para rezas, pela família dele, pelos advogados que estão trabalhando no caso.
Entendo sua raiva, filho, mas preces. O senhor quer dizer que vão ficar aí sentados, rezando? Ele percorre o olhar por todos nós sentados nas cadeiras. Vocês acham que preces vão impedir que os brancos matem a gente? Ninguém responde, nem mesmo o diácono. Jessup se levanta e vai embora. Todo mundo ouve seus passos na escada e em seguida sobre as nossas cabeças para fora da igreja. A sala fica em silêncio. O diácono está com os olhos fechados, poucas polegadas acima das nossas cabeças. É estranho. Ele não é homem de não olhar as pessoas no rosto. Todo mundo está olhando para ele. Todo mundo está se perguntando o que ele está pensando que não pode olhar para os nossos rostos. Então vejo Willie Mae balançando a cabeça. Fraquinho, mas de um jeito decidido. E vejo que Willie Mae e o diácono estão pensando a mesma coisa. Estão pensando na pergunta que Jessup fez. E Willie Mae está simplesmente respondendo à pergunta. A reunião termina pelas 8 horas. Aqueles que têm filhos pequenos vão embora. Nós outros nos servimos café da mesa dos fundos. A conversa não é muito animada. As pessoas estão quietas. Respiro fundo. Vou até Willie Mae, que está junto da garrafa térmica de café. Só quero me ver livre dessa mentira que grudou em mim que nem carrapicho. Não vou perguntar a mais ninguém nessa reunião. Ninguém vai comprar meu aromatizante fedorento hoje. Willie Mae me cumprimenta, sorri educada. Ela tem uns 40 anos, é alta e magra. Conseguiu continuar bonita. Ainda está vestindo seu uniforme branco que se ajusta perfeitamente na cintura dela. Ela está sempre de brincos, pequenas argolas douradas. Ouvi falar que os gêmeos vão para a faculdade no ano que vem. Parabéns! Esperamos que sim. Ainda precisamos poupar um pouco mais de dinheiro. 2 de uma vez só é muito. Você também fez um pouco de faculdade, não? Ela fez que sim. Jackson College. Eu adorava ir na escola, ler e escrever. Menos aritmética. Disso eu não gostava. E o Willie Mae sorri. Inglês também era minha matéria favorita, redação. Eu tenho escrito um pouco. E o Willie Mae me olha bem nos olhos e então sei que ela sabe o que estou prestes a falar. Por um segundo posso ver a vergonha que ela precisa engolir todos os dias trabalhando naquela casa. O medo. Fico constrangida de perguntar a ela. Mas Willie Mae fala antes para mim. Eu sei das histórias em que você está trabalhando com aquela amiga da Dona Hilly. Não tem problema, Willie Mae. Sei que você não pode participar. É que é um risco que eu não posso correr agora. Estamos quase conseguindo juntar dinheiro suficiente. Eu entendo. Digo e sorrio. Faço ela entender que não tem problema mesmo. Mas Willie Mae não se mexe dali. Os nomes... Você está mudando tudo, me disseram. É isso mesmo? A mesma pergunta que todo mundo faz, de curiosidade. É isso mesmo. E o nome da cidade também. Ela olha para o chão. Então eu contaria minhas histórias sobre ser uma empregada e ela as escreveria? Editaria ou algo do tipo? Faço que sim. A gente quer fazer todos os tipos de histórias, coisas boas e coisas ruins. Ela está trabalhando com outra empregada agora mesmo. E o Willie Mae passa a língua nos lábios. Parece que está imaginando como seria contar como é trabalhar para Dona Hilly. Será que a gente podia falar um pouco mais sobre isso? Quando eu tiver um pouco mais de tempo? Claro, digo e vejo nos olhos dela que ela não está só tentando ser legal. Me desculpe, mas Henry e os meninos estão esperando por mim, diz ela. Mas posso ligar para você e falar em particular? A qualquer hora, quando você quiser. Ela toca meu braço e me olha nos olhos mais uma vez. Não posso acreditar no que estou vendo. Parece que ela estava todo esse tempo esperando eu convidar ela. Então ela sai pela porta. Fico em pé no canto 1 minuto, bebendo café quente demais para a temperatura que está fazendo. Rio e murmuro, mesmo que isso vá fazer todo mundo me achar ainda mais louca. E aqui termina mais um vídeo. Eu espero que você esteja gostando. Se você chegou até aqui, eu sou muito agradecida. A próxima narradora é Minnie. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Assista a todas as propagandas, por gentileza. Tchau!